Bom dia a todos. Meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Processual, Teoria Geral do Processo, Prática Forense e Direito Previdenciário na Escola Superior Dom Helder na PUC Minas. Hoje é 26/5/2020 e na data de hoje, nessa disciplina de Teoria Geral do Processo, nós vamos terminar a parte relacionada com os sujeitos do processo. Então, quando nós vamos terminar essa parte, eu vou demonstrar para vocês, de maneira bastante breve, sintética e introdutória, quais são as hipóteses de intervenção de terceiros. Além das hipóteses de intervenção de terceiros, eu vou mostrar para vocês a figura do juiz e suas atribuições dentro de um processo. Depois eu vou exemplificar e mostrar para cada um de vocês as figuras dos auxiliares da Justiça e nós vamos terminar a aula de hoje com a figura do Ministério Público, tá? Essa aula é considerada como sujeitos do processo terceira parte, então a gente vai continuar os trabalhos a partir da última aula em que a gente está quase terminando a figura dos procuradores em juízo, né? Então, vamos aqui abrir o nosso quadro de aula. Se agora já está mais amplo, acho que já dá para fazer, né? Então, dentro de procuradores, nós fizemos uma explicitação de todos os dispositivos do CPC de 2015, do artigo 103 até o artigo 112 do CPC. Faltou falar aquelas hipóteses, né, excepcionais, em que, né, exceções em que os procuradores, em que se dispensa a capacidade postulatória em juízo, ou ainda que os procuradores serão pessoas sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, quando a gente fala dessas exceções, ainda dentro de procuradores, elas são previstas no livro da professora Ada Pellegrini Grinover, junto com o professor Cândido Rangel de Namar. E lá nós temos uma figura excepcional, né, que é o rábula, né, e ao falarmos do rábula como a primeira das exceções, vamos colocar essa exceção como 4.2.1, 4.2.1, seriam as exceções à capacidade postulatória em juízo, e o rábula são pessoas de notório saber jurídico, sem graduação em direito, ou seja, não licenciadas na área, e recebem autorização especial do juiz para atuar em processos a favor de partes, quando não existem advogados particulares na comarca disponíveis para atuar a seu favor. Então, quando nós falamos de rábulas, essa figura de rábulas, a cada dia que passa, ela fica diminuída, ela fica cada vez menos ocorrente dentro da nossa sistemática judicial, tá? E por quê? Porque nós temos inúmeros bacharéis em direitos, né? E esses bacharéis em direitos, né, eles normalmente
eles são aprovados no exame de ordem, e uma vez aprovados no exame de ordem, eles buscam a atuação de advocacia em diversas comarcas, né? Por exemplo, eu conheço cidade de 2.500 habitantes, que tem uma cidade bem pequena, 2.500 habitantes, que eu consigo falar aqui pelo menos uns de 5 a 10 advogados dentro dessa cidade. Então, ou seja, a figura do Hábula, de fato, na nossa realidade social e econômica, ela já não existe mais. Mas, de uma forma ou de outra, ela é comentada na doutrina, então eu tenho que explicar para vocês. Outros casos que eu posso falar aqui, 2.1.2, nós chamamos de defensor dativo. E o defensor dativo, tá, ele é nomeado pelo juiz para a prática de um determinado ato processual em juízo, ou mesmo para a defesa completa dos interesses de uma parte. Muito comum, tá? Em processos penais, tá certo, senhores? Muito comum em processos penais. Quando o réu da ação penal declara não possuir advogado ao juiz, deve zelar pelo cumprimento do contraditório e da ampla defesa do acusado, sob pena de nulidade da ação promovida em face dele. Saliento para vocês que o defensor dativo no processo penal costuma recair sobre a figura do defensor público que atua naquela vara. Tá joia? Em processos civis também acontece, né? Então, quando a gente chama, inclusive, de uma nomeação ad hoc, tá? Quando das nomeações ad hoc. Eu mesmo, quando fazia muitas audiências no fórum, professor Magno foi defensor dativo diversas vezes, seja em audiências de conciliação, porque você estava lá no fórum aguardando o horário da sua audiência, e aí o juiz entra, aparece no corredor, não é o juiz que aparece, mas é o escrivão, e ele te chama no corredor do fórum e fala: vem cá, doutor, você pode ser um defensor dativo aqui, ad hoc, fazer essa audiência para a parte? E aí a gente entra, conversa com a parte ali na hora e já começa a defender os interesses dele na própria audiência. E, inclusive, no juizado especial, tá? E em processos civis acontece quando as nomeações ad hoc ou na fase recursal dos juizados especiais. É isso? Então, está sempre vinculada à hipótese de declaração expressa da parte sobre a impossibilidade de arcar com pagar os honorários de um advogado. Tá bom, senhores? Então, tem que ter essa declaração. Vou até adiantar para vocês que existe uma tabela de honorários de defensores
ativos, claro, senhores, existe uma tabela de honorários, que são inferiores aos valores dos honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, que devem ser arcados pelo Estado, tá? Então, quando eu ponho Estado, eu ponho Estado de Minas Gerais na Justiça Comum Estadual, ou pela União, é isso? Com verba do próprio Tribunal Regional Federal, né? Então, a União arca com a verba do próprio Tribunal Regional Federal, isso na Justiça Comum Federal. Tá claro, gente? É comum esses Minas Gerais se recusar o pagamento desses honorários de defensor dativo, mas aí o defensor dativo tem que promover uma ação em face do Estado, né? E aí o Estado é condenado a pagar e paga normalmente em regime de requisição de um valor, ou dependendo da extensão e do número de honorários que fosse devido a esse defensor dativo, por meio de precatório. Tá claro, gente? Então, essa é a figura do defensor dativo. Eu já adianto para vocês que o defensor dativo, a ele, né, não se aplica o ônus da impugnação especificada de cada fato da petição inicial. Então, ele pode apresentar o que nós chamamos de contestação por negativa geral. Negativa geral. E essa contestação por negativa geral, se não me falha a memória, vai estar no artigo 341, parágrafo único do CPC de 2015. Então, seguindo aqui na nossa aula, temos o artigo 341, então eu vou trazer ele para vocês, e aqui nós temos esse ônus da impugnação especificada de cada fato no Código de Processo Civil, que já demonstra para vocês, né, a existência do defensor dativo dentro do Código de Processo Civil. Então, dentro do Código, nós temos aqui, vamos lá, bota aqui, deixa eu formatar esse texto para a gente manter uma regra de formatação. E aí, aqui nós temos item 4. Então, aqui fala, muita atenção dentro desse parágrafo único, o que é o ônus da impugnação especificada de cada fato, que não se aplica, muita atenção, senhores, muita atenção, ao advogado dativo. Então, o advogado dativo, né, advogado particular nomeado pelo juiz, já é para a prática de um determinado ato processual. A gente chama de defensor dativo ou advogado dativo. Tá já? Então, nesse caso aqui, não há juntada de procuração. Sem juntada de procuração. E uma vez, senhores, até aconteceu algo estranho comigo. Eu era defensor dativo dentro de um processo e eu tinha feito um recurso para o Supremo Tribunal Federal como defensor dativo no Juizado Especial Federal. Tá? Quando isso aconteceu, senhores, os autos foram remetidos para o Supremo, era um recurso extraordinário. Isso tem muitos anos, acho que foi ao redor de 2007, 2008, mais ou menos 2010, na época que eu era defensor dativo. E caiu os autos na mão do então ministro Marco Aurélio, que inclusive continua atuando hoje, e ele escreveu na decisão de negativa de seguimento do meu recurso extraordinário, falando assim, o doutor Magno Federico Gomes não juntou procuração nos autos para atuar neste feito, motivo pelo qual eu nego seguimento por ausência de capacidade postulatória
para atuar no recurso. Tá? E cuidado, a jurisprudência entende que o ato de praticar de interposição de recurso não é reputado urgente e não autoriza o pedido de prazo para juntada de procuração. Então, cuidado com isso. Tá? Aquele artigo 104, que eu ensinei para vocês na aula passada, ele não se aplica para recursos, mas sim para outras medidas. Tá bom, gente? Então, quando a gente fala de sem juntada de procuração, é porque o juiz profere despacho com a nomeação. Vocês estão acompanhando? Então, despacho é um ato que determina o trâmite material do procedimento e, no caso de nomeação de dativo, ele simplesmente fala: nomeio o Dr. Magno como defensor dativo para atuar naquele processo. E o curioso, senhores, é que eu ainda interpus recurso da decisão do ministro do Supremo, e na hora que ele viu a minha nomeação, que ele não tinha enxergado, ele retratou da decisão e passou a analisar o mérito do meu recurso. Então, foi a única vez que eu vi isso acontecer, tá? Normalmente, eles se dão conta sobre essa situação em que o defensor dativo não junta procuração para atuar nos autos. Agora nós vamos entrar em casos em que se dispensam a capacidade postulatória em juízo. Então, vamos a elas. Né? Sem capacidade postulatória. Então, vou até escrever aqui, jogar aqui para cima, dispensa de capacidade postulatória em juízo. Todos esses casos serão de dispensa. Tá? Então, eu vou colocar isso em maiúsculo, e dentro dessa dispensa da capacidade postulatória em juízo, nós temos primeira hipótese de dispensa de capacidade, 4.2.3. Nós vamos falar nos juizados especiais. Especiais, vírgula, primeiro grau de jurisdição, juizados especiais estaduais, em primeiro grau de jurisdição, quando o valor de causa for até 20 salários e essa definição de dispensa de advogado, tá, perante os juizados especiais envolve claramente o que nós chamamos do seguinte: a parte comparece na atermação, não sei se você já ouviu falar de atermação, que é um local onde apresenta sua pretensão a um estagiário de direito, que vai reduzir a termo, como se fosse uma petição inicial, os pedidos. A partir daí, ele atua sozinho, ela atua sozinha, a parte atua sozinha no processo até a prolação da sentença do juiz de primeiro grau. Tá claro, senhores? Isso se chama atermação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum dentro dos juizados especiais estaduais e também nos juizados especiais federais. Então, vamos lá. Só que aí, vamos lá aos problemas. Então, 4.2.4. Então, vamos lá. Juizados especiais federais e estaduais de fazenda pública. Ou seja, seria para processar Estados-membros e Distrito Federal e municípios. E
aqui nós temos também muitíssima atenção que, em primeiro grau de jurisdição, quando o valor de causa for até 60 salários mínimos, as partes possuem capacidade postulatória plena nos juizados especiais. Mesma sistemática, comparecem à termação e lá faz sozinho o pedido. Eu tenho as seguintes observações para os dois casos. Não se aplica para a fase recursal, ou seja, na hora que for ter que interpor recurso inominado ou os embargos de declaração, só pode com advogado, só com a participação de advogado. Claro, senhores? E a segunda observação que eu tenho para falar para vocês é que foi declarada constitucional a Lei 9.099 de 1995 pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de ADI, tá, sobre o assunto. Então, não há necessidade de advogado nos juizados especiais estaduais, em primeiro grau até 20 salários mínimos, e em juizados especiais federais de fazenda pública até 60 salários mínimos. Tá claro? No entanto, na fase recursal, é obrigatória a figura do advogado. Bem, gente, saliento para vocês que eu já vi casos de flagrante prejuízo para a parte, especialmente aqui nos juizados especiais federais e estaduais de fazenda pública, tá? Porque a parte vai advogar sozinha contra procuradores de estados. Ou seja, um advogado da União recebe, em média, R$17 mil por mês de subsídio básico, né? E os procuradores dos estados e dos municípios também recebem seus subsídios. São pessoas formadas em direito, que foram aprovadas no concurso público de títulos e documentos e normalmente, não quer dizer sempre, tá, tem uma capacidade interpretativa sobre a lei muito interessante. Então, esses advogados públicos, eles são tecnicamente muito bons. Bons, senhores. E quando a parte advoga sem advogado, nós temos o quê? Uma dificuldade maior, porque ele não sabe o que tem que provar, ele não sabe o que é fato constitutivo do seu direito, ele não sabe o que é fato modificativo, extintivo, preditivo, então ele desconhece os termos técnicos e às vezes eles são prejudicados. Uma vez, senhores, eu tive um caso de uma mãe, eu era defensor público, defensor da juizado especial, e eu fui nomeado para interpor recurso no juizado especial federal para essa causa. Ela era uma mãe de uma moça, essa moça morreu, a moça era segurada do INSS, tá? Segurada do INSS, e a moça mantinha a mãe financeiramente, então a mãe era dependente. Essa moça não tinha filhos e não era casada, ela era solteira. E quando ela morreu, tá? Ela morreu, a mãe pediu a pensão por morte para si. E em primeiro grau de jurisdição, o processo foi tramitando normalmente. As testemunhas provaram que ela era dependente, mas por uma questão jurisprudencial, o juiz julgou improcedente o pedido porque era um caso de prova tarifada. O que significa ser prova tarifada, gente? Significa que não basta a prova exclusivamente testemunhal, tinha que ter indício de prova documental da condição de dependente da mãe. E como ela não tinha juntado nenhum documento sobre a sua condição de dependente, o juiz federal julgou improcedente o pedido.
Eu fiz recurso nominado para a turma recursal como defensor ativo, né? Foi improvido, e eu fiz recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal na época. E eu perdi. Eu tentei de todas as formas possíveis cassar a sentença para que pudesse juntar o documento, tendo em vista a ausência de defesa técnica, tá? Tentando utilizar uma interpretação parecida com a do processo penal. Mas não foi suficiente, tá? E a relatora do meu processo foi, inclusive, a ministra Carmen Lúcia, na época, que foi minha professora. E ela falou, não, já a decisão do Supremo em ação direta de inconstitucionalidade, e automaticamente eu não vou cassar essa sentença. O Supremo entende a constitucionalidade desse instituto. Acabou. Tá claro, senhores? Então, muito cuidado com a atuação sem representação nesses casos de juizados especiais estaduais e juizados especiais federais. Seguindo, mais um caso de ausência. E eu tenho mais uma coisinha para falar para vocês. A doutrina, ela é reiterada. Então, não estou falando da jurisprudência, não. A jurisprudência entende pela constitucionalidade. Mas a doutrina, são inúmeros os trabalhos que arguem de inconstitucional esses dispositivos que dispensam a capacidade postulatória em juízo, pelos inúmeros prejuízos que geram, tá? Mas isso aí é doutrina. Doutrina é quem interpreta a lei sem ser juiz, tá? O que está valendo hoje em dia é a jurisprudência, e os juízes entendem como válido esses dispositivos. 4.2.5, mais um caso, que seria o caso, muita atenção, é o caso constitucional de impetração de habeas corpus. Claro, gente? Então, quando a gente fala de habeas corpus, o habeas corpus é uma garantia constitucional que faz valer o direito de ir, vir e permanecer, o direito de liberdade, o direito de liberdade, que dispensa a capacidade postulatória. Então, é muito comum, e existe previsão normativa no próprio Código de Processo Penal, tá? Porque o habeas corpus ele está lá previsto no Código de Processo Penal. Vamos lá, faz muito tempo que eu não utilizo esse dispositivo, né? Mas, o artigo 690 do Código de Processo Penal, vamos ver se é conversão, penas acessórias, suspensão, não faz incidentes de execução. Acho que está para cá mesmo. Penas pecuniárias, privativas de liberdade. Aqui, achei. Tá, senhores? Então, está aqui. Dentro do processo penal, nós temos o artigo 674, 547, perdão, e seguintes, né? Então, vamos lá, vai até o final aqui, é uma parte grande sobre o habeas corpus, 767, CPP, Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de dispensa de capacidade postulatória para a impetração de habeas corpus. Então, dá-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Então, ao falarmos de habeas corpus, ele pode ser tanto preventivo quanto liberatório, tá? E ele é utilizado, inclusive, como sucedâneo recursal, né, naqueles processos penais, sempre que algum problema entre que o juiz criminal e o advogado. Outra previsão normativa é a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia do Brasil, que prevê esse caso de dispensa de capacidade postulatória para habeas corpus também. Então, vamos lá, habeas corpus. Então, olha aqui,
são atividades privativas da advocacia. Postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, juizados especiais. Aí tem essa ação direta de inconstitucionalidade aqui, que eu falei para vocês, que foi a que julgou essa questão dos juizados especiais. As atividades de consultoria. E aí nós temos o quê? Não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Tá? Então, eu faço referência a essa atividade, que é o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 8.906, de 1994. Tá, senhores? Que seria, para efeitos de legislação federal, o único caso em que se dispensaria a participação do advogado. Mas eu mostro para vocês que essa ação direta de inconstitucionalidade é aquela que julgou, né, a hipótese do juizado especial. E aqui a Associação de Magistrados, então, tem aqui diversos dispositivos questionados na DI, e aí eu estou mostrando aqui no site do Supremo, teve uma decisão plenária liminar, e depois, inclusive, o julgamento de mérito. Então, nós tivemos aqui suspensão da eficácia dos dispositivos, né? Então, nós tivemos a liminar, mas aí, no mérito, houve a declaração da constitucionalidade da Lei 9.999, de 1995. Então, eu vou até colocar o número aqui para vocês, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que analisou essa matéria aqui pelo Supremo. Tá bom, gente? Então, foi essa ADI aqui. Então, aí eu já ponho até o número dela, 1127, do Supremo. Teve a liminar, mas no mérito, tá, se reconheceu a parcial constitucionalidade dessa lei, especialmente em matéria da Lei 9.099. Tudo bem, senhores? Então, foi isso que eu falei para vocês, julgamento em 1900, entrada em 94, e aí julgamento posterior. Seguindo, senhores. Aí existem outros casos complicados de ausência de capacidade postulatória. Então, vamos lá. 4.4.6, que seria na Justiça do Trabalho. Tá? E na Justiça do Trabalho, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, prevê a capacidade postulatória do trabalhador para ajuizar reclamatórias trabalhistas, que é considerado legal pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Novamente, aquele mesmo problema de deficiência de defesa técnica, que pode gerar inúmeros prejuízos em juízo, tá? Mas continua sendo aplicável na Justiça do Trabalho. Existem outros casos previstos com menor importância, tá? Mas 4.2.7, o ajuizamento de revisão criminal na Justiça, nas varas, nos tribunais, tá? Prévia condenação nas varas criminais, também seria mais uma exceção à capacidade postulatória. Tá claro, gente? Essa exceção está prevista no Código de Processo Penal. Vai estar aqui a revisão criminal, carta testemunhável. Vamos lá, revisão criminal. Código de Processo Penal, tá, gente?
Vai. A revisão. E essa revisão, ele fala claramente isso. A revisão dos processos fins será quando a sentença condenatória for contrária a expresso texto de lei penal ou evidência dos autos, tá? Foi introduzida em 1979, quanto a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames e comprovadamente falsos, quando após a sentença descobrirem novas provas sobre a inocorrência do condenado, do condenado ou circunstâncias que determinam ou autorizem a diminuição especial de pena. Então, nós estamos falando aqui dos artigos 621 e seguintes do CPP, e aqui fala claramente, né, sobre a possibilidade de dispensa de capacidade postulatória. É um processo extremamente complicado, tá? Ele equivale à ação rescisória, então não aconselho, em hipótese alguma, dispensar o advogado, tá bom? E, finalmente, tem um caso no processo civil também, de dispensa de capacidade postulatória, que é a ação de alimentos, prevista na Lei 5.478/68, e, segundo essa lei, tem um dispositivo que dispensa expressamente a presença de advogado. Tá? Olha aqui, o tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito à justiça. Tá, então vamos lá. O último caso é esse, da Lei 5.478, que é a Lei de Alimentos. Estou tentando fazer aqui. E, de acordo com essa lei, lá no artigo 1º, fala que a própria parte pode comparecer na frente do advogado, do juiz, e pedir a fixação de alimentos. Então, seria mais ou menos a mesma afirmação que nós estamos falando do juizado especial. Né? Então, aqui, olha aqui, ó, parágrafo 2º. A parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo, gozará dos benefícios. Simples afirmativo. Não é esse, não. O credor, pessoalmente, aqui, ó, parágrafo 2º. O credor, pessoalmente ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando e exporá suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação alimentar do devedor, indicando seu nome, sobrenome, residência local, profissão e naturalidade, quanto ganha e aproximadamente os recursos a que dispõe. Então, perante o artigo 2º da Lei 5.478, você prevê também a dispensa de capacidade postulatória para ação de alimentos. Atenção, senhores, os únicos casos que de fato são factíveis hoje em dia são esses que estão em amarelo. Juizados especiais estaduais, até 20 salários mínimos, em primeiro grau. Juizados especiais federais de fazenda pública, até 60 salários mínimos, e só em primeiro grau. Tá joia? Então, essa é a competência. Impetração de habeas corpus é comum, tá? E existem lendas forenses de um sujeito que era um morador de rua que sabia fazer habeas corpus perto do Fórum de Belo Horizonte melhor do que os próprios advogados, tá? Isso, de fato, existiu antigamente, né? Então, ele fazia os habeas corpus, ele era tão profissional em fazer habeas corpus que ele, mesmo sem formação em direito, ele conseguia fazer ótimos habeas corpus. Ainda se aplica na Justiça do Trabalho, apesar da doutrina ainda refutar de inconstitucional também. E agora, esses dois últimos casos é quase que inexistente, né, na prática. Então, eu vou até colocar... existe previsão legal, mas que não se aplica nos dias
na prática. Tá bom, gente? Então, eu estou colocando isso aqui para vocês saberem que existem dispositivos nesse sentido que podem ser cobrados de vocês em concursos públicos. E com isso nós terminamos as figuras dos procuradores. E agora nós vamos entrar nas hipóteses de intervenção de terceiros. Né? Então vamos às hipóteses de intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros. Eu vou fazer explicações breves aqui para vocês, tá? Essas previsões estão no artigo 113 e seguintes do CPC. Não é continuação. E aí eu vou dar um conceito de intervenção de terceiros que vocês têm que memorizar para vocês terem uma ideia do que é a intervenção de terceiros. E depois vocês vão aprofundar naquela apostila que eu disponibilizei para vocês no Moodle. Vamos lá. Intervenção de terceiros são hipóteses previstas em lei, previstas na lei instrumental, ou seja, no próprio CPC, que autorizam, né, a inclusão de parte não inserida originariamente na petição inicial para tutelar direito próprio, é isso? De uma das partes, ou mesmo porque possuem interesse jurídico a que uma das partes vença a demanda. Uma observação. Essa intervenção de terceiros, senhores, ela não está prevista no artigo 113 e seguintes, não. Ela está prevista no artigo 118, 119 e seguintes do CPC. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar para o Código de Processo Civil. E lá no 119 nós temos as disposições comuns à assistência. Tá? E eu saltei algo que não devia ter saltado, então, nesse momento, eu paro aqui e volto, coloco esse aqui para o item 4, e nós vamos, então, para as hipóteses de litisconsórcio. E as hipóteses de litisconsórcio estão nos artigos, sim, agora sim, 113 seguintes do CPC. Ocorre litisconsórcio quando figuram no polo ativo ou passivo da demanda mais de um autor, não é isso? Ou mais de um réu. Claro, senhores, mais de um autor ou mais de um réu, respectivamente. Claro, senhores? Então, o próprio autor, na sua petição inicial, indica uma pluralidade subjetiva na demanda. E o que é a pluralidade subjetiva da demanda? Ele figura dois autores no polo ativo. Por exemplo, aquele caso para vocês da ação real. Se uma pessoa casada ajuiza uma ação de uso capião, deve figurar no polo ativo da demanda. Quem que figura no polo ativo? O marido e a esposa da ação de uso capião. E aí, necessariamente, a gente já tem o
litisconsórcio ativo. Agora, da mesma forma, no polo passivo da ação de jus-campeão, deve figurar também o proprietário e sua esposa. E aí, automaticamente, eu tenho o litisconsórcio passivo. Além desses casos na ação de jus-campeão, você tem os confinantes, que são os vizinhos do imóvel, que são, como se diz, na delimitação do imóvel. Então, eles também têm que ser citados. E se eles forem casados, ele, o confinante e seu respectivo cônjuge. Além dos confinantes, nós temos outros casos de inclusão de terceiros interessados e não sabidos na ação de jus-campeão. Então, você acaba citando os réus certos e os réus incertos e desconhecidos, e ainda os eventuais interessados na ação de jus-campeão. É importante ressaltar aqui que, nesse caso, você tem ainda as fazendas públicas inseridas no polo passivo, porque a regra geral é que não é possível usucapir terras públicas, ressalvadas as hipóteses de bens desafetados, né, sem destinação especial pela fazenda pública. Então, isso é uma pluralidade subjetiva. Eu gosto de falar para vocês e mostrar aqui que no artigo 113 nós temos a previsão normativa do litisconsórcio. E essa previsão normativa, ela é uma previsão bastante interessante, porque... Peraí, deixa eu só colocar uma coisa aqui, deixa eu fazer uma correção aqui. Porque nessa previsão normativa mostra a aderência do litisconsórcio às hipóteses do direito material. Então, senhores, para saber se haverá ou não litisconsórcio, deve ser constatada ou deve ser analisada, devem ser analisadas as disposições de direito material, em regra geral, e, excepcionalmente, os dispositivos do CPC. Então, fala aqui, muita atenção, duas pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Como é que você sabe de comunhão de direitos? No direito material. Comunhões de obrigações no direito civil das obrigações. Tá bom, gente? Entre elas houver conexão pelo pedido ou a causa de pedir. Eu ainda vou ensinar o que é conexão. Quando eu tenho o quê? Identidade de causa de pedir ou de pedidos entre ações diferentes. Isso é conexão. Então, quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum, ou seja ele de fato ou de direito, se eu tiver uma situação fática que dá ensejo a vários litígios, aí eu tenho que trazer todos para o litisconsórcio. E aqui no parágrafo 1º, nós temos que, dentro do litisconsórcio facultativo, que eu vou ensinar agora para vocês, existe a possibilidade de limitação do número de litigantes. Limitação do número de litigantes. Tá claro, gente? Quando puder o quê? Comprometer a celeridade do procedimento ou dificultar a defesa de uma das partes. Esse requerimento, ele deve ser formulado pelo réu e ele interrompe o prazo de contestação, que vai recomeçar a fluir do zero, porque a interrupção do prazo envolve a recontagem do início, a partir do momento em que o juiz proferiu uma decisão sobre essa limitação de litisconsórcio. Tá? Peço a vocês a leitura de todos os dispositivos de litisconsórcio, que são do artigo 113 a 118 do CPC, e o litisconsórcio, ele tem várias classificações. Então, vamos lá, vamos a elas. Classificações de litisconsórcio. Primeira classificação de litisconsórcio, que é o 4.3.1,
4.3.1 é o litisconsórcio que é a pluralidade de partes no polo ativo da demanda como autores, né? E aí a gente pode falar aqui 2 ou mais autores. Isso é litisconsórcio ativo, tá? Ele pode ser inicial, quando promovido na petição inicial, ou ele pode ser ainda, né, incidental, se for determinado no curso do procedimento. Nós temos ainda 4.3.2, que é o litisconsórcio passivo, que é o outro lado da moeda, né, que é a pluralidade de partes no polo passivo da demanda. Pluralidade de partes no polo passivo da demanda, como réus, 2 ou mais réus. Eu saliento aqui que poderia ser como autores ou exequentes, e aqui como réus ou executados. Gente, isso é litisconsórcio passivo. Além disso, eu peço a todos que continuem olhando e aprofundem na nossa apostila. Nós temos ainda o litisconsórcio facultativo. Ocorre quando, por ato volitivo da parte autora, insere-se litisconsorte, tendo em vista as hipóteses de cabimento do artigo 113 do CPC. Então, quando eu falo de ato volitivo de parte, eu estou falando de ato de vontade. Não obrigatório. Não obrigatório. E isso é o litisconsórcio facultativo. Além do litisconsórcio facultativo, nós temos ainda o litisconsórcio necessário. E o litisconsórcio necessário, vamos puxar isso aqui. O litisconsórcio necessário ocorre quando, né, por determinação legal, seja do CPC ou do direito material, é obrigatório a inserção de uma pluralidade de partes, seja no polo ativo ou passivo da demanda. E aí eu volto e falo aqui para vocês, relembro, por exemplo, aquele caso do artigo 73 do CPC, que eu ensinei na aula passada, determina em aulas anteriores, né, que os cônjuges em ações reais, quando não casados pelo regime da separação absoluta de bens, eles devem estar em litisconsórcio ativo ou passivo em ações reais. E inclusive em ações possessórias. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é um caso de litisconsórcio necessário.
Além desse caso, eu vou exemplificar também... Opa, faltou uma parte aqui do artigo. Eu vou exemplificar também com o quê? Com a ação de uso campeão. E na ação de uso campeão, nós temos também o litisconsórcio necessário em face de várias pessoas. E esse litisconsórcio necessário está previsto também, não me falha a memória, no artigo 259 do CPC, que eu vou trazer ele aqui para vocês. Chamo a atenção de dois elementos. Primeiro, em ações possessórias, só é necessária a participação do cônjuge se houver composse. O que é composse? É ato praticado por ambos, ou seja, a mesma posse exercida tanto pelo marido quanto pela mulher, ou o esbulho possessório ou a turbação possessória é praticada por ambos os cônjuges. Então, aqui no Código de Processo Civil, eu tenho uma definição de que a ação possessória não é uma ação real, mas sim uma ação pessoal. Apesar de que toda a doutrina de direito civil entende, a grande maioria, a partir das ideias de Jhering, né, que a ação possessória é uma ação real, sim. Então, cuidado. O legislador, ele simplesmente simplifica a ideia para ações possessórias. Por outro lado, quando nós falamos aqui no artigo 259 do CPC, aqui fala da publicação de editais em ação de uso campeão de imóveis. Então, havendo uso campeão de imóvel, é obrigatória a citação dos terceiros incertos e não sabidos por edital, né? Então, aqui, eu já adianto aqui para vocês, citação de terceiros incertos não sabidos, vírgula, desconhecidos e interessados por edital nas ações de uso campeão, para demonstrar de fato para vocês que aqui eu tenho um litisconsórcio passivo necessário para ações de uso campeão. Vamos lá. Ainda dentro de litisconsórcio, nós temos mais. Vamos seguindo, senhores. Outro elemento importante do litisconsórcio, ele ocorre naquelas classificações de... Ponto aqui nesses aqui. Vai. Nós temos ainda a possibilidade de mais um litisconsórcio, nós estamos seguindo, que seria o litisconsórcio 5, né? 4.3.5, que é o que nós chamamos de litisconsórcio simples. E o litisconsórcio simples envolve, havendo pluralidade de partes, tá? O juiz pode julgar de maneira diferente para os litisconsórcios. Certo, gente? Então, ao falarmos desse litisconsórcio simples, vamos lá no artigo 113 do Código de Processo Civil, para a gente terminar o litisconsórcio aqui, senhores. Vamos lá, por partes. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Então, o litisconsórcio necessário está previsto no artigo 114 do CPC. Olha que beleza. O litisconsórcio, as regras gerais de litisconsórcio, né, elas estão necessariamente no artigo 113. Quando a gente fala de litisconsórcio simples, esse litisconsórcio simples é o outro lado da moeda do litisconsórcio unitário, que nós estamos chegando lá, né? Mas vocês têm que saber o seguinte, que os litisconsórcios serão considerados em suas relações com a outra parte
como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, que eu ainda vou falar, caso em que os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, né, que na forma do artigo 117 do Código de Processo Civil, o ato de um litisconsórcio não prejudica o outro, então o juiz pode julgar de maneira diferente para cada um dos litisconsórcios. E nós temos, finalmente, o último litisconsórcio, que é o último parte do litisconsórcio, que é o que nós chamamos de litisconsórcio unitário. E dentro do litisconsórcio unitário, nós temos as disposições do artigo 116, né? Que, havendo pluralidade de partes, o juiz deve julgar da mesma maneira para todos os litisconsórcios. Então, vocês têm que verificar dentro de uma ação de uso capião, né? Você consegue ver tanto o litisconsórcio ativo, tá, entre marido e mulher que ajuizam a ação, quanto o passivo entre marido e esposa que sofrem os efeitos da demanda e os vizinhos, quanto ainda o litisconsórcio necessário na ação de uso capião, tá? Quanto ainda o litisconsórcio simples, porque o juiz pode julgar de maneira diferente, tá? Para confinantes e proprietários, mas você verifica também o litisconsórcio unitário entre os proprietários casados, porque o juiz vai ter que julgar da mesma forma o uso capião, né, para os proprietários, seja ele marido e mulher, dentro da ação de uso capião. Então, eu mostro para vocês que a uso capião é uma ação que você consegue classificar todos os tipos e todas as modalidades de litisconsórcio do processo civil. Tudo bem, senhores? Seguindo. E essas são as hipóteses de litisconsórcio. Cuidado de leitura obrigatória esses dispositivos do artigo 113 ao 118. Leitura obrigatória por vocês. E por quê? Para que vocês entendam, não entendam propriamente dito o litisconsórcio, mas para que vocês vejam os dispositivos inerentes ao litisconsórcio, tá? Muita atenção sobre isso, e aí a gente passa para a intervenção de terceiros, que seria, né, de fato, a nossa última hipótese relacionada com as partes do processo. Né? Então, dentro dessas hipóteses de intervenção terceiro, nós temos o quê? A inclusão de parte inserida originariamente na petição inicial, para tutelar direito próprio, né, de uma das partes, ou mesmo porque possui interesse jurídico a que uma das partes vença a demanda, né? Então, essas são seria mais ou menos um conceito simplificado de intervenção de terceiros. A autor ajuiza uma petição inicial e, dentro dessa petição inicial, ele não qualifica outras pessoas que no decorrer da ação, passam a ser inseridas dentro do processo. E essas pessoas que são inseridas dentro do processo são considerados os terceiros. Tá? Esses são os terceiros do processo. E nós temos várias hipóteses de intervenção de terceiros. Né? Então, dentro dessas hipóteses de intervenção de terceiros, vamos lá, uma a uma, 4.4.1, eu tenho a assistência, né? Além da assistência, eu tenho 4.4.2, eu tenho a denunciação a lide dentro do processo. Eu tenho 4.4.3, eu tenho chamamento ao processo. Eu tenho ainda o 4.4.4, eu tenho a desconsideração de personalidade jurídica. Eu tenho 4.5, eu tenho a intervenção do amicus curiae. Já tinha mencionado para vocês anteriormente todas essas hipóteses de intervenção terceiros. Vamos lá, mais um pouquinho que eu vou dar pelo menos as
hoje, né? E longe ainda de terminar a matéria relacionada às partes do processo. Então, vamos lá. Quando eu falo de assistência, vamos começar os conceitos aqui de assistência. Nós temos que não integrou a lide originariamente. Não foi inserido como parte na petição inicial. Protocoliza petição incidental nos autos, solicitando a sua intervenção para auxiliar o terceiro com interesse jurídico que não integrou a lide originária, protocoliza a petição solicitando a sua intervenção para auxiliar uma das partes do processo, seja autor, aí eu posso colocar autores, poderia ter o litisconsultor, ou réus. Vamos aos conceitos. Previsão normativa da assistência vai estar no artigo 119 até o 124, se não me falha a memória. Tá? Então, vamos lá. Artigos 119 até o artigo 124. Vocês têm que saber que esse conceito de interesse jurídico é essencial. Não pode ser simplesmente eu quero que uma pessoa ganhe a demanda. Eu tenho que ter interesse jurídico. Ou seja, o que é o interesse jurídico? Que a relação entre as partes pode gerar influência para mim. E eu poderia dar um exemplo aqui, por exemplo, para vocês, de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, em que os sócios, todos os sócios, tenham integralizado o capital. Vocês estão acompanhando? Então, se eles integralizaram o capital, significa que eles respondem limitadamente pelas dívidas sociais. Vocês vão estudar isso em direito empresarial, se é que não já estão estudando. E aí, a sociedade ela é ré no processo, né? E um dos sócios falando, não, eu tenho interesse que essa sociedade não perca essa ação, e eu posso auxiliá-la. E aí ele vem e intervém dentro do processo para auxiliar essa parte. Está claro, gente? Isso seria terceiro com interesse jurídico que não integrou a lide. Então, ele atravessa uma petição, e aí, a partir daquela petição, se o juiz admitir a intervenção dele, necessariamente, nós vamos ter o quê? A possibilidade de julgamento com o auxílio dessa parte. Então, assim, ele intervém para ajudar, para auxiliar uma das partes do processo. Tá bom, senhores? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui tem a previsão normativa, né? Então, ela é admitida em qualquer tipo de procedimento, em qualquer grau de jurisdição. Então, ó, artigo 119 a 124. E se não houver impugnação no prazo de 15 dias, por parte da contraparte, o assistente vai ser deferido, tá? Salvo se não tiver hipótese de interesse jurídico. Por quê? Aqui nós temos o terceiro juridicamente interessado que a sentença seja favorável a uma das partes, ele pode intervir para ajudar. Tá claro, senhores? Eu já falei para vocês que se faltar um interesse jurídico, né, alegado e arguído pela outra parte, aí o juiz se manifesta expressamente, tá? Eu tenho que falar para vocês claramente que a decisão que o assistente pega o processo na fase que ele se encontra, então, a gente entra no processo na fase em que ele se encontra sem retroação
procedimental. Então, sem retorno dos autos, né? E eu indico para vocês o seguinte: se por acaso o assistente foi de tal forma, não pôde intervir de forma efetiva no processo, aí nós temos que essa assistência ela não vai ser considerada para efeitos jurídicos, tá? E aí o assistente vai poder ajuizar outra ação, né? Quando nós falamos de assistência, nós temos dois tipos de assistência. A primeira, que a gente chama de assistência simples, com previsão normativa, né, nos artigos 121 até o artigo 123 do CPC. E ao falarmos de assistente simples, né, nós temos aqui que ele é mero auxiliar da parte principal. Juízo. Claro, senhores, é mero auxiliar. Então, ao falar desse mero auxiliar, ele se sujeita aos mesmos ônus processuais, mas nós não vamos ver, né, uma influência direta da coisa julgada sobre ele. Então, essa é a principal diferença. Nós estaríamos falando aqui, senhores, uma hipótese de litisconsórcio facultativo simples, por exemplo. Então, seria aquela hipótese que ele poderia estar no polo passivo, mas não estava, e mesmo assim o juiz pode julgar de maneira diversa para cada um deles. Então, como o litisconsórcio é facultativo e ele não foi inserido, ele pode entrar como assistente. E simples porque o juiz ele pode julgar de maneira diversa para cada uma das partes. Então, nesse caso, sem influência direta sobre a coisa julgada sobre ele, porque o juiz pode decidir de maneira diversa para o assistido e assistente. Certinho, senhores? Finalmente, nós temos, então, são 11h35, nós estamos fechando já, o que nós falamos de 4.1.2, que é o que nós chamamos de assistência litisconsorcial. E quando falamos de assistência litisconsorcial, ela está prevista no artigo 124 do CPC, em que, presta muita atenção, que agora vou alterar o conceito aqui, em que o assistente poderia ter sido parte no processo, porque era qualificado como litisconsorte facultativo unitário, como litisconsorte facultativo unitário, não é isso? Cuja coisa julgada, elementos subjetivos e objetivos, produzirão efeitos em face do assistente litisconsorcial. Bom, senhores, e aí eu deixo claro aqui para vocês, o juiz decidir da mesma
maneira para o assistido e o assistente litisconsorcial. E aí eu uso como exemplo aqui o que nós chamamos de sociedade em comum. Tá? Sociedade em comum. Então, vamos fazer uma reestruturação aqui. Tá? Enquanto o exemplo, o primeiro exemplo, foi o caso da sociedade por cotas de responsabilidade limitada, havendo integralização do capital social, e aí o que é que nós temos aqui? Responsabilidade limitada pelas dívidas sociais. Aqui, na sociedade em comum ou irregular, que é aquela não registrada na junta comercial, responde ilimitadamente pelas dívidas sociais. E por isso, se ele não integrar o polo passivo da demanda, não importa, tá? Ele vai poder ser executado pelas dívidas sociais, tá? Mesmo que o valor ultrapasse o acervo patrimonial da própria empresa. E esses são os exemplos que eu tenho para dar para os senhores de litisconsórcio, tá? Tanto litisconsórcio, são os exemplos de assistência, tanto assistência simples, que deriva do litisconsórcio facultativo e simples, quanto da assistência litisconsorcial, que decorre, obviamente, daquele nosso litisconsórcio facultativo e unitário, que eu expliquei anteriormente. Senhores, vamos me colocar à disposição para eventuais dúvidas de vocês, tá? E, nesse momento, eu vou encerrar a gravação de uma aula, tá? Para que a gente comece a responder os questionamentos. Muito obrigado e se cuidem durante o período de isolamento.